ao longo de toda essa temporada, nós temos tratado sobre o tema da morte, a ressurreição, enfim, os equívocos em relação a essas temáticas. Mas aqui chegamos neste programa, Pastor Tim, com o tema o processo do juízo. E aí vem à mente de quem está assistindo agora, o que isso tem a ver com o tema do trimestre? Será que o pastor Tim desviou do tema central? Não é possível. Explica para nós qual é a conexão do tema do juízo de Deus com o tema da morte. Veja, dependendo da nossa compreensão do que é pecado, vai ser a nossa compreensão do que é salvação. Porque pecado, aliás, salvação não é nada mais, nada menos do que a reversão da condição de pecado dentro de um processo. Agora, a mesma forma, de acordo com a nossa compreensão do estado do ser humano na morte, será a nossa compreensão do juízo. Por exemplo, se eu creio que a pessoa, quando morre, já vai direto para a recompensa, quer seja no céu, no purgatório ou no inferno, a recompensa já está sendo dada. Então, torna desnecessário um juízo final praticamente para os mortos, porque já foram recompensados ou punidos, estão sendo ali. Então, a ideia do juízo na Bíblia só faz sentido de uma maneira clara, a não ser que você coloque o juízo como o catecismo põe um juízo, e também os filósofos gregos, Sócrates especialmente, põe um juízo logo após a morte. Agora, se eu creio no ensino bíblico do juízo final, então, logicamente, muda o cenário completamente. Eu gostaria de enunciar inicialmente que há 3 expressões, se você não quiser distorcer o conteúdo da Bíblia, que são fundamentais, nós somos salvos pela graça, justificados pela fé em Cristo e somos julgados pelas obras. Essas 3 expressões devem caminhar juntos. Se você superenfatizar a graça em detrimento do juízo, você vai incorrer naquilo que Bonhoeffer fala de a graça barata. E se você enfatizar o juízo sem a graça, você incorre nesse temor santo medieval. Então, a Bíblia é muito clara nesse ponto. Agora, voltando à questão do juízo, se eu creio que o ser humano vai ficar em estado de inconsciência na sepultura, ou fica, melhor dito, aguardando a ressurreição final, e todos serão julgados, esse julgamento deve preceder a ressurreição, porque a ressurreição já é a recompensa. Ou você vai ressuscitar na primeira ressurreição da qual fala Apocalipse capítulo 20, e Jesus também no Evangelho de João, você tem a ressurreição dos justos, e você tem depois dos 1000 anos a ressurreição dos ímpios. Cada grupo deve ser julgado antes. Agora você pode perguntar, e Deus precisa de um juízo? Não, Ele sabe todas as coisas, mas não se esqueça que dentro da moldura do grande conflito cósmico entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre a mortalidade do ser humano e a imortalidade da sua alma, como dizem os filósofos e muitos cristãos hoje, dentro dessa moldura, Deus se submete ao juízo para o nosso benefício, porque ele era o acusado. Lúcifer, como nós estudamos na primeira lição desse trimestre, acusou a Deus. Então, nesse sentido, Deus se submete ao processo do juízo, não para que ele ganhe informações, porque ele sabe todas as coisas, mas para eliminar toda a dúvida existente da justiça dele, que ele realmente está retribuindo a cada um segundo as suas obras. Agora, o texto fundamental de 2 Coríntios, e esse texto compensa ser lido, 2 Coríntios capítulo 5, o verso 10, Paulo é muito claro em dizer, 2 Coríntios, 5:10, diz:
porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Lembra que a gente até falou da questão do corpo como o santuário do Espírito Santo. Então, esse juízo não tem a ver com a alma apenas, né, como dizem outros, tem que ver com o corpo. Exatamente. Mais um ponto de conexão aí com a nossa temática, né? E aqui Paulo está se incluindo, todos nós. Então, essa ideia de dizer que só os ímpios serão salvos é uma coisa, e os justos estão livres do julgamento. Só os ímpios serão julgados, né? Sim, e os justos não é bíblico. Mas tem um texto que diz algo diferente. Como é aquele texto ali de João capítulo 5, verso 24? Sim, que Jesus, né, disse que quem crê nele não entra em julgamento, né? Sim, não está julgado, não é julgado. Só que temos que lembrar que nos escritos de João, o termo juízo traz a conotação de condenação no juízo. Okay. Então, não é dizer que não é julgado. E só mais uma ideia que eu acho muito importante. Temem o juízo quem não está preparado. E deve temer, porque vai ser realmente dramático. Mas quem está em Cristo, o juízo são as boas novas da vindicação. Se não houvesse o juízo, eu faria justiça com as próprias mãos. Mas eu não preciso disso porque Deus vai se encarregar disso. E essa é a boa nova do Evangelho. Então, você pode sofrer injustiças aqui, mas Deus vai vindicar a causa daqueles que estão em Cristo. Muito interessante esse ponto, mencionar aqui, porque algumas pessoas querem separar o juízo do Evangelho, né? Quando nós vamos para Apocalipse 14, no contexto da primeira mensagem angélica, em que o Evangelho eterno é anunciado, um dos tópicos centrais do Evangelho eterno é exatamente a chegada do juízo, né? Chegou a hora do juízo é um tópico do Evangelho eterno, né?